Eu trabalhei no século Ilustrado com um homem chamado Guedes de Amorim, um escritor e um jornalista que morreu em 1976 com 75 anos. Esse homem era um escritor estimável, que consagrou parte da sua obra aos arranhados, aos ofendidos, aos humilhados. E nos anos 20 teve uma experiência de droga. Aliás, ele escreveu um livro, uma novela chamada Morfina, que depois renegou, enfim, não aparece na lista das suas obras, mas ele fez a experiência da droga, fez a experiência da morfina, como aliás era comum naquela geração. Estou-me a lembrar do Reinaldo Ferreira, o famoso repórter X, que também escreveu um livro chamado Memórias de um Morfinómano. Bom, o Guedes de Amorim, no final da vida, teve uma espécie de iluminação e consagrou-se às coisas místicas. Mas tinha uma frase que me deixava grandes dúvidas e grandes perplexidades. Voltava-se volta e meia para mim, na redação do Século Ilustrado, e dizia-me isto, com um ar grave: nós estamos cheios de ódio. O que é que vamos fazer ao ódio? Passaram-se os anos e eu penso que o ódio é uma expressão da indiferença. Ou seja, a indiferença é uma manifestação calada do ódio. Nós andamos cheios de ódio. Andamos cheios de ódio às pessoas que se drogam, que são numerosas neste país, em vez de as ajudarmos, criticamos-las acerbamente. Andamos, por exemplo, com um ódio terrível aos arrumadores de carros, que é um enxame, já se sabe, que povoa a cidade, a cidade de Lisboa e outras cidades. Mas a verdade é que nós temos de lutar contra o ódio. Contra o ódio é, sobretudo, a expressão desta conversa de hoje. É isso, contra o ódio, vamos falar hoje com o Dr. Cipriano de Oliveira, que é o presidente do Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso. O Casal Ventoso é uma área complicada, mas simultaneamente fascinante, e é esse fascínio do Casal Ventoso e essa complicação que nós evidentemente não vamos aqui dilucidar por completo, mas vamos descartear sobre coisas que nos dizem diretamente respeito. O Casal Ventoso é uma expressão devolvida de parte significativa dos problemas da cidade e dos problemas nacionais. Boa noite, Cipriano. Como é que vai, meu querido amigo? Bem, obrigado. Olha, nós andamos mesmo com ódio, não é? Como é? É verdade, e sobretudo se aplicarmos essa expressão ao que se passa no Casal Ventoso, então é mais que evidente. Aliás, um bairro tão central como este, que todos quisemos ignorar, propositadamente ignorar, porque nos obrigaria a equacionar um conjunto de situações e pôr em causa tanto daquilo que nós julgávamos como assente. E que, na realidade, se constituiu apenas como um símbolo, e um símbolo desta realidade, como tinha sido símbolo já de outras realidades anteriores. A história do Casal Ventoso é uma história com uma grande sedução, não é? Porque isto é um bairro marginal, mas a sua marginalidade advém de aquilo ser simultaneamente um espaço de liberdade, por muito escandaloso que isto pareça aos nossos telespectadores. É de facto um espaço de liberdade. Ali se recolheram perseguidos da polícia política, no tempo do fascismo, e ali se recolhe, enfim, uma população que você qualificará como de... Bom, aquilo é uma população que tem origem, como a maioria dos lisboetas, origem camponesa, e que vem para trabalhar nas obras, em pedreiras situadas naquela área, no início do século, e que começa a habitar aquela zona, sendo que em 1920 já existiam 40% dos habitantes, em número, das edificações, portanto, que existem hoje no Casal Ventoso. E entre 1920 e 1945 acresce outra tanto e faz-se a fusão entre dois bairros que na altura eram distintos e que hoje se confundem, que é o Casal Ventoso de cima e o Casal Ventoso de baixo. E era uma população, portanto, que tinha raízes em vilas e eram famílias inteiras que depois já estavam ligadas por laços de trabalho nas mesmas empresas
Era algo muito homogéneo e que continuou homogéneo porque foi viver para um sítio... Mas porquê aquele sítio e não outro? O sítio dos pobres é o sítio sempre onde lhes permitem estar. E aquilo eram algumas vezes quintas de proprietários dessas pedreiras que foram deixando nos quintais que não cultivavam instalar-se alguns dos seus trabalhadores. E era um espaço consentido, como é lógico, evitava que eles andassem muito tempo para chegar ao emprego e podiam dar mais horas ao trabalho. Portanto, estas situações começam quase sempre assim, não há grande mistério nelas. Ainda hoje as pessoas instalam sondas, deixam instalar. Acontece que aquilo se transformou depois num fenómeno que se sedimentou ao longo dos anos. Ainda hoje existem arrendamentos de bocados de terreno onde depois as pessoas construíram casas, as casas pertencem-lhes, mas o terreno não, o terreno tem dono ainda hoje, passado este tempo todo, pagam 20 escudos, 30 escudos de renda. Portanto, foi uma situação consentida. Obviamente que eram terrenos improdutivos, não é? Eram terrenos também eles de fraca natureza por esse fim, e assim aconteceu criar-se em sistema de barracas, porque o que vimos hoje não são mais do que barracas dessa primeira geração, embora não sejam já as tábuas, são, no entanto, em termos de habitabilidade, barracas, coisas que muitos não acreditarão se virem. E é bom que tenham consciência disso. O que está ali em causa é uma realidade a que Lisboa, propositadamente, virou sempre os olhos. Tanto mais grave que está no coração de Lisboa. Claro, cada vez mais. Olha, o Casal Ventoso tem 46 pátios e vilas, não é? Exato. E depois tem nomes, há nomes ali de facto. Mas, geralmente as vilas, os nomes agregavam-se em torno da casa principal ou do proprietário, não é? E era assim que era conhecida. E depois outras situações de habitantes que tinham maior preponderância no beco, na escada, no largo. Foi surgindo assim, surgindo sem ordenamento, quer dizer, não há aqui nenhuma ideia de que isso foi feito assim para ser assim, não, as coisas ali aconteceram como acontecem naturalmente. Mas aqui a circunstância de ser uma escarpa, às vezes, pergunto-me a mim próprio, é isso que leva as pessoas, porque a escarpa permite uma certa, digamos, clandestinidade, um certo tipo de fuga, se isso for necessário. Bom, digamos, isso visto a posteriori poderá parecer assim, mas inicialmente não terá sido, porque o que acontece é que os terrenos de Lisboa estavam apropriados, eram propriedade das pessoas, claro. De modo que as pessoas não permitiam que cada um se instalasse no seu quintal, a não ser que tivesse nisso algum interesse, como acontecia ali. Diga-me lá esta coisa, Costa Pimenta, Escadinhas da Morte, o Túnel, o Muro da Vergonha, isto são nomes terríveis, não é? Apostos por imaginações ou devido aos factos. Isso é descido aos infernos. E era bom que todos tomassem consciência disso e que tivessem a oportunidade, porque esperamos que isso deixe de existir com o fim desta renovação, que tivessem a oportunidade de ver. E, sobretudo, a juventude, para se aperceber que é que conduz aquilo que começa muitas vezes como uma experiência agradável ou até como uma simples curiosidade. Para situações de limite e tão confrangedoras e tão penosas que vê-las significaria talvez uma vacina contra as mesmas. Mas significa também um laboratório de tudo aquilo que a sociedade portuguesa não resolveu e que deixou ignoradamente escondido nesses locais. E é isso que custa. Todos nós conhecemos o bairro, todos nós indicávamos o bairro como um bairro marginal, todos nós falávamos que havia droga, havia isto, havia aquilo outro, mas verdadeiramente nunca quisemos olhar lá para cima. E essa é a situação confrangedora deste bairro. E acontece que quem está nesses locais e quem está nestas situações não são preponderantemente os residentes tradicionais do Casal Ventoso. São pessoas que afluíram ao bairro e que já não saem dele, mas que são pessoas, são filhos dos nossos amigos, que poderiam ser os nossos filhos, que de repente desaparecem de casa e que algumas vezes julgamos que foram para alguma viagem para a França, para o estrangeiro, julgando que fugiram só para uma aventura, e muitas vezes estão ali. Olha,
ao que julgo saber, o Casal Ventoso tem cerca de 3.000 visitantes por dia. É verdade. Qual é a população do Casal Ventoso? Aquele núcleo central, conhecido como Casal Ventoso, embora depois tenha franjas que se estendem, tem cerca de 5.000 habitantes. E 3.000 visitantes por dia. Os visitantes que vão à droga, não é? Exato. Visitantes que vão à droga para consumo e para revenda. Porque não esquecer que aquilo constitui também um local de venda, e há que dizê-lo, dizem os peritos, que é de grande qualidade, porque chega ali ainda muita da droga que se vende numa situação mais próxima da pureza inicial, isto é, não ter tantos cortes, ainda permite continuar o comércio dali para a frente, porque ainda permite o retalho, permite acrescentar, como sabe, muitas vezes elas chegam ao mercado já completamente adulteradas, não é? Até se diz que ali ainda aparece a melhor cocaína de Lisboa, exatamente porque está menos cortada, com produtos vários, não é? Portanto, é um mercado também de revenda, e esse é que é, possivelmente, o grosso do comércio. Porque o consumo, uma pessoa consumirá 8 a 12 doses por dia, portanto não seria esse... Tem cada dose? À volta de 1.000 escudos. Não é preciso de facto muito dinheiro para... Por isso é que depois há esta marginalidade, esta criminalidade. Aliás, todos nós temos ou pessoas de família ou filhos de amigos nossos, ou até amigos nossos, que infelizmente estão nesse círculo infernal. É um círculo infernal, mas círculo infernal que põe questões não só a quem lá anda, como a quem está, como aos pais. Eu, no exercício de advocacia que fiz durante anos, um dia um cliente perguntou-me que pena apanharia se matasse o filho. Que já não podia mais, digamos, já tinha roubado todos os amigos. Não há ninguém impune a isto. Boa famílias, tudo. Porque a necessidade é tal que quando se está em ressaca, um toxicodependente fará tudo o que tiver de fazer para encontrar dinheiro para a droga. Bom, mas é extremamente difícil inverter esta situação e não é será com o plano de urbanização ou da reconversão, digamos assim, do Casal não se vai resolver isso, não é? Não. Quer dizer, digamos que... Mas o sistema também alimenta um bocado isto, não é? Ou não lhe parece? Há países, por exemplo, caso da Colômbia, é público e notório, que vivem à custa disto, não é? Destas coisas. Bom, não é? A solução para o problema da droga, toda a gente está de acordo que não há uma solução isolada de um só país. Portanto, tem de ser uma solução mais ou menos à escala planetária. Depois tem a ver também com a erradicação das causas que levam à toxicodependência. E, obviamente, tem a ver também quando há perspectivas às pessoas que já são toxicodependentes. Claro. Porque trata-se de um número já significativo em termos de sociedade, sobretudo trata-se de jovens que já custaram ao país, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de tudo, até ao momento que se tornaram dependentes das drogas, uma quantia em termos financeiros que não é negligenciável, e depois fecha-se-lhe a porta e diz, bom, corta-se os laços, não interessa, se calhar seria melhor que morressem, dá-se como perdido tudo, não se dá uma oportunidade às pessoas. E é essa falta de um programa que dê alguma saída às pessoas que tem sido a constante da nossa cidade, infelizmente também de outras cidades. O primeiro passo foi dado apenas agora, com este protocolo recente, celebrado entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa, envolvendo também a Santa Casa da Misericórdia e outras entidades, que começa a traçar, a título experimental, exatamente no Casal Ventoso, um esquema de apoio ao toxicodependente, não vendo nele um inimigo, mas tentando trazê-lo ao convívio e dando-lhe carinho e tentando sondá-lo para que uma a propósito disso, desse apoio, dessa cadeia de afetividade em relação e de compreensão em relação ao toxicodependente, não sei se pode dizer drogado, se drogado é muito forte, como é que se diz? É a mesma coisa, não será? Aqui entre nós, se há alguma coisa que não choca ao toxicodependente é o nome. Eles querem sentir, não se movem por epítetos, eles queriam, quando muito, algum sentimento afetuoso em relação a eles, não, nem epítetos, não... Aqui entre nós também, você já fez alguma experiência de passa, de droga? Não, fez. Sim, só aqui entre nós. Vamos ver, eu pertenci, como
muitos pertenceram à geração dos anos 60, 70, dos Beatles, dessas reuniões nas casas de uns dos outros, em que passavam, e lembro-me que uma vez em Londres, passando às tantas, dei por mim a puxar, que eu julgava que era um cigarro, na altura da minha genuidade. Está você agora. E que era um charro, mas digamos, digamos, o problema não é eventualmente uma experiência. O problema é a forma como se encara este problema e o ânimo com que se pretende enfrentar o problema. E para isso tem de ser, obviamente, um conjunto de condições e tem-se de ter alternativas. E é isso que é importante dar à juventude. Sabe que eu uma vez estava na Trindade, na cervejaria Trindade, com um grupo de amigos, eu ia lá meter a Trindade, e um amigo meu veio de Paris com um daqueles cigarros feitos de erva que era para deixar de fumar, era tudo mentira, ninguém deixa de fumar, as pessoas que querem. Bom, o deixar de fumar é como deixar de ver televisão, tem de ser de repente, não é? Senão nunca mais a gente se liberta disto. Agora, eu comecei a puxar umas fumaças do cigarro de ervas, aquilo era um odor, um perfume perfeitamente estranho, e um dos empregados chega-se e diz, chofano, tal, eu ia lá há muitos anos, eles conhecem-me evidentemente. Então, o senhor já com cabelos brancos, agora anda a fumar charro, passei para vergonha disto, mas ele disse isto em voz alta. Eu disse, não, isto é, enfim, é uma coisa para tentar deixar de fumar. Mas esta é a coisa da afetividade que você falou, muito bem, acho muito bonito isso que está a dizer. Há uma revelação que você tem de fazer aqui. É que você tenciona criar um espaço de liberdade, digamos assim, para os drogados se drogarem, não é? O Casal Ventoso é em si um espaço de liberdade. Pois. Quando começámos as primeiras intervenções, nomeadamente com a apropriação de terreno e a limpeza daquelas matagais onde eles se drogavam e aquelas barracas onde se drogavam, eles abordavam-nos e diziam, então, e agora, onde é que a gente se pode drogar? Eles tinham como adquirido que ali era um espaço em que o podiam fazer. Mas fizeram-lhe sentir isso? Sim, disseram abertamente. Digamos, o problema é este, se não for ali, será em algum lado. Não é pela ausência de um espaço de liberdade que, em última instância, o toxicodependente deixa de se drogar. Porque é preciso ver que isto, podendo começar como uma experiência ou até como um prazer, isso acaba por se tornar paulatinamente uma doença. E há uma necessidade imperiosa de tomar aquela droga naquele momento, no momento em que se está na ressaca. E aí falo à porta de quem quer que seja, eu já os encontrei dentro do patamar do prédio onde tenho escritório em Campo de Ourique, na parte mais de cima, a fazerem-no. E se lhe diz alguma coisa, diz, eu vou já embora. Não há sequer um conceito de que, não, estou a fazer mal, foge, não. Há nisto já uma predisposição para aceitar as consequências que advierem dos seus atos, que, pronto, os coloca ao abrigo de qualquer injunção, de qualquer ameaça. Ora, nós parámos ali com um problema, que é maior do que julgávamos. Nós estimávamos em cerca de 500 toxicodependentes que andavam pelo bairro o dia inteiro, dos quais pelo menos uma centena pernoitaria já no túnel, em pequenas barracas feitas junto no arvoredo, etc. E que já não tinha condições para sair do bairro. Ao abrir um gabinete de apoio, que tem um mês e pouco, já se inscreveram cerca de 900 toxicodependentes nesse gabinete de apoio. Significa que estamos a atingir o dobro do valor estimado, embora seja certo que alguns são de zonas limítrofes, não são exatamente todos do Casal Ventoso. Mas significa então que há ali 20% da população que frequenta normalmente o bairro que não estava previsto em nenhum plano e tem, obviamente, esta necessidade, da qual não é fácil nós dizermos deixe-a. Isto não é como fumar já não é fácil, não é? Porque esta é uma dependência muito mais aguda. Então, nós vamos continuar a apropriar-nos do terreno, porque a reconversão do Casal Ventoso é também uma reconversão urbanística. Se nos apropriamos do terreno, ficam eles sem espaço. Então, tendo um gabinete de apoio, para lhe dar apoio médico e farmacêutico, de cuidar, em suma, psicológico, de
psiquiátrico, etc., vamos criar um espaço no qual não interviremos neste momento, onde eles poderão estar recatados dos olhos mais ávidos da opinião pública e poderem fazer aquilo que fazem na mesma ali, todos os dias, no bairro. Olhos ávidos da opinião pública. A opinião pública tem uma certa morbidez, não é? Infelizmente, nós sabemos que estes espetáculos constituem sempre uma certa atenção por esse lado. Mas é bom olhá-lo, não há nada disto de mal olhá-lo, quer dizer, é só que as pessoas do lado de lá têm o direito à sua privacidade, porque se for pelo casal ventoso acima, e pode fazê-lo, porque não há tanta violência como se imagina, porque um toxicodependente normalmente só é violento na ressaca, quando tem a sua dose, não é uma pessoa relativamente pacífica, e veio injetar-se em todas as partes do corpo, ver raparigas injetarem-se nos seios, à frente de toda a gente. Já desapareceu aquela ideia de recato, porque, enfim, os próprios toxicodependentes, como não tiveram nunca ninguém ali que lhes desse um pouco de atenção, sentem-se como que no fim da linha. Olha, e os filhos dos moradores do bairro drogam-se? Pode haver que haja, pode haver situações, mas não é a regra. E não é a regra, porque é um bairro coeso. Mas o bairro vive um bocado do tráfico, não vive? O bairro vive do que seja o negócio preponderante no bairro. E se o negócio preponderante é a droga, é óbvio que terá também a tentação, em muitos casos, de ir por esses caminhos, não é? Mas, digamos, tem alguma preocupação, pelo menos, com os seus filhos. Não quer dizer que as crianças sejam todas elas a viver no Mar de Rosa. Aliás, detectámos mesmo algumas carências em relação às crianças do bairro. Que advém de muitas vezes não chegarem à escola com fome de manhã, etc., o que significa que nem sempre sobre este aspecto serão bem cuidadas. Mas há alguma preocupação em os livrar disso. E há instituições no bairro que têm feito um trabalho importante sobre esse aspecto. Dos 3 mil visitantes diários do bairro, que vão lá buscar droga, não é? Ou, sei lá, ou traficá-la, não é? As camadas sociais e situações etárias como é? É só a gente que também vai gente muito engravatada, com grandes carros, é? Vai gente de grandes carros, vai gente de todas as classes sociais e embora... E a que horas, mais ou menos? Das 11 da manhã às 4 da outra manhã seguinte. É o horário de funcionamento. É o horário nobre. Olha, e à hora do almoço também? Sim. À hora do almoço acontecem fenómenos que são os fenómenos da vida real, que há muitos empregados que vão ali comprar a sua dose e injetarem-se e vão depois calmamente para o seu emprego. Digamos que estes são casos ainda, muitas vezes, casos diferentes, em casos que merecem até uma preocupação maior, porque são situações possíveis de recuperação a curto prazo, enquanto que há outras situações já terminais, que essas, enfim, já só mitigando a dor e é que poderá dar-se algum apoio. Mas nesses não, nesses já casos, vê-se que são empregados de escritórios, executivos, todo o tipo de gente vai ali, todo tipo de gente. Nós, de princípio fundamental, seria alterar completamente o sistema está todo errado, não é? Que procria estas tensões, que determina estas angústias, esta sociedade extremamente competitiva, não é? E terrível, não é? Também fomenta isso, não é? Exato. Porque eu, por exemplo, ainda há pouco, quando falei no Guedes de Amorim, e naquela geração, enfim, que tomava morfina e até cocaína, aquilo era muito reduzido e eram mais, como é que eu ia dizer, não experiências subliminares, mas experiências, digamos, entre aspas, estético-artísticas. Eles queriam ver o que é que aquilo dava, e aliás, há muitos exemplos desses, não é? O Baudelaire, o Huxley, que tomou LSD, o Ernst Jünger, que ainda é vivo e tem 100 anos, o Cary Grant, o ator, que confessou que tomava, enfim, LSD. Muitos deles, não é? Sei lá, o Arthur, parece que já falei, etc. Mas nós temos de tentar inverter essa tendência, e a minha pergunta, e até a minha preocupação, evidentemente, como é que se consegue fazer isto?
É só falar, só falar. Bom, também tem que começar-se por aí também, não é? Isto há, sobretudo, várias etapas e várias vertentes na qual o problema tem de ser atacado. A vertente primária é essa mesmo, é a partir das escolas, a partir das conversas, a partir das campanhas, fazer ver às pessoas, a todas as pessoas, porque isto não é só uma questão de jovens, embora seja muitas vezes uma questão também da juventude, a fazer ver às pessoas que, primeiro, que isso tem custos que podem ser dramáticos. Depois, também, fazer-lhes ver que há que encontrar alternativas, mesmo quando a sociedade não consegue aos jovens dar uma alternativa completa, também eles próprios têm de conseguir, dentro deles mesmos, procurar uma alternativa de outro género. E depois, obviamente, quando essa via, e paralelamente com ela, deve-se fazer uma prevenção secundária. Então, cuidar destes casos, encontrar para eles uma solução, dar-lhes uma alternativa também aos que já estão metidos nela. E a alternativa que não pode, pura e simplesmente, dizer, olha, abstenha-se. Porque isto traz dependências físicas bastante grandes que é possível resolver hoje com medicamentos existentes. Há, nomeadamente, a metadona e o lamo, são situações que substituem esse tipo de drogas. Ora, para isto, obviamente, é preciso entender que se trata de um doente. E é esta ideia e esta controvérsia sobre se o toxicodependente é ou não um doente que tem obstado a que se tenha implementado programas generalizados de metadona. Porque a metadona permite que a pessoa mantenha a sua vida normal, não necessita, até porque não é tão cara. Mas vai tomar metadona durante toda a vida? Não, a metadona é um substituto como preliminar para uma desintoxicação. Para uma desintoxicação. Portanto, digamos, são situações que fazem parte dessa espécie, desta segunda ataque ao problema. Obviamente não se pode ficar por aí, porque se não se dá uma alternativa a este jovem, e veja, muitas vezes estamos perante pessoas com longos percursos de droga, em que esqueceram o que aprenderam, se é que não começaram cedo demais para ter aprendido alguma coisa antes da droga. Há pessoas que começaram aos 13, 14, 15 anos e que têm um percurso de 15 anos de droga. Obviamente que não têm nenhuma preparação para a vida, mas que têm de se encontrar para elas uma forma de as reinserir socialmente. Também esse trabalho. Agora, tudo isto é uma coisa caríssima, não é? E a sociedade tem de tomar consciência disso. Mas tem de tomar consciência também. Isto tem custos, quer a montante, quer a jusante, como hoje se usa dizer, que são mais onerosos. Quando um jovem gasta aquilo que, em termos monetaristas, se calcula sempre com máquina certíssima, não é? Gasta-se X para educar. E depois não se aproveita o mínimo das capacidades da pessoa. Antes, pelo contrário, volta-se a ter de gastar, porque geralmente isto anda associado a um conjunto de doenças graves e ainda associado a tipo de comportamento lesivo dos bens das pessoas, porque não tendo dinheiro a pessoa tem, ou rouba, ou faz tudo o que for necessário e com isso também trazendo custos à sociedade. Portanto, é aqui toda uma situação que tem de ser analisada também sobre este aspecto, se é que não se quer olhar para o outro. Nós já vamos olhar para outros aspectos. Neste momento vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Já voltamos. Espera um momento, vamos continuar a ouvir o Dr. Cipriano de Oliveira. Segunda parte das conversas secretas com o Dr. Cipriano de Oliveira, presidente do Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso. Cipriano de Oliveira, vamos ver uma coisa. Aquele bairro tem espaço de liberdade, uma velha tradição, digamos, de resistência no melhor e talvez até no pior sentido do termo, enfim. No Casal Ventoso não há bufos. Não há bufos. Isso nem pensar nisso, não é? Nem pensar. É uma comunidade muito coesa que vive num gueto, na realidade, pelo sítio onde entrar terá de sair.
Nós teremos de acabar com isso, até para transformar aquilo num bairro normal dentro do panorama de Lisboa, mas neste momento esta é a realidade. Ora, é sabido que as condições de gueto trazem uma maior coesão social. E essa coesão social baseia-se em termos de uma cultura muito própria que o gueto acentua. E cria também aquela ideia de bunker. Nós aqui somos os bons, com os nossos, e lá fora são os maus, de modo que não há misturas. Daqui ninguém bufa, até porque presta contas dentro da comunidade em que está inserida e é fácil, toda a gente se conhece, toda a gente vive em conjunto. Muitas vezes os espaços públicos eram extensões das próprias casas que são exíguas, de modo que a vida estava ali à frente de toda a gente e não há lugar, não há lugar para isso. Ainda hoje não há lugar para isso. Independentemente de haver juízos críticos de uns moradores em relação às atividades de outros. Mas isso os de fora, as autoridades de fora, do bunker, do gueto, que resolvam. Não peçam a colaboração do interior. E, digamos, também a nossa própria atuação em relação ao bairro tem sido no respeito por esses valores. Nós, obviamente, respeitamos as regras, e há regras para trabalhar naquele bairro. Há regras até para entrar lá dentro, exato, não é? Há regras, é óbvio. Conta-me lá essa, ó Cipriano. Nós, por exemplo, regras como é para entrar... Nós, por exemplo, tivemos necessidade de fazer um levantamento... Nós, o gabinete, tivemos necessidade de fazer um levantamento cadastral e sociológico. E uma das coisas que pretendíamos fazer, eventualmente, era fazer fotografias, até para... ficarem com memória do que eram aquelas casas, aquelas barracas, etc. E, obviamente, que essa situação teve de ser uma situação mais ou menos negociada, porque se começássemos a fotografar a torto e a direito, isso levantaria as suspeitas, porque, sabendo-se que naquele bairro se processa este tipo de comércio e sabendo que a fotografia é um elemento identificador das pessoas, é óbvio que estávamos ali numa situação desagradável para quem lá vive. Ora, a nossa missão não é atacar essas pessoas. A nossa missão é tentar fazer a reconversão do bairro no respeito pelas próprias pessoas. E aceitámos essas regras. Bom, também é sabido que quem vende droga naqueles locais tem os seus empregados, que são os guardas, e que têm códigos, e pronto, que avisam da chegada de estranhos. Códigos de honra, não é? São códigos de honra. Digamos, códigos desses e códigos também em termos de aviso, de expressões, etc., que denunciam situações. Há um alfabeto, digamos assim, de gestos. Não tanto de gestos como sons, porque o que interessa é anunciar a chegada. Sim. Mas olha, as pessoas dizem aí, não é? Que a polícia também está metida nisso. Há negócios que há pessoas, enfim, altamente colocadas, que estão metidas nesses negócios todos, que também não convém muito destruir aquilo e outras coisas. Será? Qual é a sua opinião acerca disso? Eu acho que as pessoas muitas vezes falam por indícios inexistentes. O único indício existente é este. As autoridades policiais conhecem bem a radiografia de toda a problemática, mas também estão conscientes que uma ação repressiva simples não resolveria e não resolve o problema, antes o disseminaria territorialmente. E às vezes, se calhar, dentro de alguma estratégia de gestão, vale a pena ter alguma contenção sobre esse aspecto. Porque, de facto, é sabido que isto é um negócio que envolve quantias de tal maneira avultadas que não é a repressão que vai resolver isso. Haverá sempre alguém disposto a correr o risco. Portanto, digamos, ali entende-se para mal do bairro, infelizmente, que a situação tem estado contida territorialmente. Quer dizer, ali não há ódio. Não há ódios, por exemplo, nestes casos que têm-se verificado no país inteiro, não é? As populações a constituírem-se como milícias. Não, ali não. Ali a população... Até era impensável, porque, ao que eu julgo saber, 95% da população vive da cultura da droga, não é? Eu não diria que vive da cultura da droga. O que eu diria é que, obviamente, que o problema já tem mais de uma década no bairro e que isso traz problemas de cultura, não é? Não, o que eu digo é que não há ódios, porque aquele bairro foi um bairro sempre, em nível geral, pobre. E o pobre aceita melhor o outro pobre, ainda mais pobre do que ele. E aquele bairro teve essa tradição de acolhimento, de pessoas que lá iam. E hoje, esses toxicodependentes que não são do bairro e que por lá habitam, são tolerados por essa população
ao contrário de outros sítios que os expulsariam. E dentro dessa filosofia e dessa cultura tradicional de acolhimento. E não há desses aspectos, não há ódios. É uma grande mágoa de toda a população, porque há muita população idosa que vive há décadas à espera de mudarem as vidas, de lhes arranjarem um melhor espaço. E a nossa esperança é que a renovação do espaço, esta reconversão socio-urbanística, ajuda a mudar também alguma mentalidade que, entretanto, e algum sentimento de orgulho que a última situação de que vive o bairro da droga levou às vezes a perder. Porque também viver sistematicamente na pobreza e ver lá fora o luxo, a ostentação, como assistimos nos últimos anos, através que nos entra para casa dentro pelas televisões. E depois ter ali à mão rendimentos de forma fácil, é preciso ter uma coragem muito grande para não entrar neste tipo de situação. E convenhamos que se todos nós que vemos cá fora puséssemos a mão na consciência e se pensássemos estar na mesma situação, se calhar pensaríamos duas vezes. Claro. Sim. E é esse tipo de situação, que é acentuada exatamente por esse gueto, e essa grande aceitação dos outros, que é o encanto daquele bairro. Não é que é o encanto das pessoas. Infelizmente é um desencanto em termos de estruturas do bairro. Olha, ó Cipriano, e as pessoas às vezes aparecem lá, raparigas e rapazes, vão-se embora, não é? Diga, há histórias dessas, diga-me. Não se metam nisto, é? Há a parte do coração, porque chegam às vezes... A parte do coração. Chegam às vezes crianças para as raparigas de 18, 20 anos, rapazes, algumas vezes chegam em carros novos que se veem que foram oferta da família, o que é o resultado dos primeiros dinheiros do primeiro emprego, e que começam a aparecer todos os dias. E já têm aparecido casos em que entram com o carro e não saem mais. E de facto tem-se dito às pessoas, vá enquanto é tempo, sai daqui, eu saio, só estou aqui numa, mas sai. E, digamos, tenta-se que essas pessoas pelo menos saiam dali, porque aquilo é uma espécie de círculo vicioso, quer dizer, o contacto leva a acentuar o processo. Claro que é uma atração, aquele bairro é uma atração, é um emblema. E ir ao Casal Ventoso para muitos jovens era como no nosso tempo ir a Katmandu numa dessas viagens organizadas a partir de Amsterdã, não é? Era um pouco essa ideia, a ida a um mundo desconhecido, a um mundo que comporta algum risco, mas a juventude é amante do risco, do risco e do que é novo. E quase todos entram ali a primeira vez pensando, isto para mim, eu sou superior a isto, a mim não me apanha. E é esta esparrela que tem acontecido sucessivamente no bairro, é que aquilo agarra mesmo as pessoas, porque aquilo também há, dentro deste mundo de miséria, há também algum calor humano, e a pessoa ali não é rejeitada, e é isso que este bairro, até por isso, se calhar tem de ser modificado, é porque ele é um emblema que, infelizmente, hoje constitui um perigo para a juventude. Juventude, sobretudo, porque quando fecham as escolas e há o pequeno dealer das escolas, os jovens ficam sem fornecimento, quem tem o seu charro, e muitas vezes vão ali procurar. Porquê? O Casal Ventoso sabem que há. Sabem que no Casal Ventoso ninguém vai chamar-lhe a atenção. Sabem que o pai não estará lá nem passará por lá. Sabem que a polícia raramente lá vai. Então sentem-se livres. Vão. Procuram. Infelizmente, muitas vezes procuram drogas leves e o seu fornecimento é cortado para os levar para consumo de drogas mais pesadas. Portanto, é este círculo. Há aí uma grande perversidade, quer dizer, essa coisa de coração também mas temos um bocado de uma inclemência, de uma crueldade terrível. Temos de ver nisto sempre dos dois lados. Temos de ver a população e temos de ver o comércio que é induzido. O comércio, obviamente, tende a alargar o mercado.
visto sobre o ponto de vista, a droga, sob o ponto de vista, a droga não deixa de ser um comércio. Sob o ponto de vista capitalista. É sob o ponto de vista... Não, a lógica do mercado. É a lógica do mercado, quer dizer, há que alargar o mercado. Portanto, digamos, pronto, quem trafica este tipo de produto tende a alargar o mercado. E, digamos, não vale a pena dizermos, não devem fazer assim. Enquanto não se encontrar uma solução que inviabilize o comércio deste tipo de produto, ele será um produto no mercado. Olha uma coisa, Cipriano. Você chama-se Cipriano São José dos Santos Oliveira, não é? Verdade. São José porquê? Porque andou no seminário? Porque foi batizado em homenagem ao São José? Não, é de família, do lado da minha mãe. É verdade que há muitos São Josés que andaram no seminário, mas isso faz parte de alguma tradição familiar. Você tem 50 anos. 50 anos. 3 casamentos, não é? 3 casamentos. Andou pelo mundo. É licenciado em várias coisas, entre as quais Direito. Não, sou licenciado, só em Direito. Só em Direito. Estudei muitas outras coisas, é verdade. É reputado um homem extremamente inteligente. Dizem as pessoas que eu conheço. Será a bondade quem analisa as pessoas que são inteligentes dizem habitualmente que é a bondade dos outros. São 5 irmãos. Somos 5 irmãos. Você viveu no estrangeiro, não é? Paris, Londres. Fui imigrante. Costumo dizer que fui imigrante, o que me ajudou. E hoje, eu até me lembro disso várias vezes, quando vejo esta rivalidade norte-sul, e me dizem, então e tu? Não, eu sou português. Eu, como imigrante, senti que Portugal já era tão pequenino visto lá fora, que será uma estupidez enorme andarmos cá dentro a falar em norte e sul. Portanto, o meu amor vai inteirinho para Portugal. E a minha terra é a terra onde eu estou, independentemente de onde eu nasci. Não tenho cá nada a ver com tricas de norte, sul. Acho que isso é de facto tudo uma criação de interesses. Interesses mesquinhos, inclusive. Entre as várias... você foi militante da Luar, teve Conheceu Alain Krivine. É verdade. Uma das coisas que fiz na vida foi, quando estava em Paris, estudei em Vincennes. Vincennes, como sabe, o centro experimental que surge de maio de 68, e onde estava tudo o que era mundo esquerdo a lecionar. E a já era da Luar? Nessa altura, ainda não. Nessa altura era de movimentos ligados aos trotskistas. Aos trotskistas e a mais à esquerda. E uma outra coisa. Você foi em Paris, conheceu o Paulo Menácio? Não, eu nunca conheci o Paulo Menácio no exílio. Sim. Eu entrei em contato com a organização através de outros elementos, nunca conheci o Paulo Menácio. Só conheci o Paulo Menácio já depois do 25 de Abril. Quando regressei, já estava integrado nessa situação, nunca fiz parte desse grupo de operacional, portanto era mais, digamos, uma espécie de apoio de várias natureza, não vale a pena aqui mencionar, mas nunca desse apoio. E quando regressei a Portugal em 73, vinha a caminho da África, com a mulher e com o filho mais velho, e que foi aliciado por um tio a ficar cá, e aí é que entrei então em Coimbra a organizar essa secção, porque na altura o Sobral Martins estava na cadeia, que era quem tinha essa organização, e quando ele aparece depois de 25 de Abril, até um dia vai ter comigo perguntar, mas o que é isto? De facto não nos conhecíamos, quer dizer, era gente nova, começou uma rede nova, começou uma estrutura nova, e depois, enfim, andei por aí uns organizar. E depois em Paris, você com grande alegria andou nas ruas a vender o jornal do Jean-Paul Sartre e da Simone de Beauvoir. Deles não. Foi na altura em que La Cause du Peuple, o jornal maoísta, foi proibido. E o Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir organizaram, encabeçaram a venda de La Cause du Peuple como reação, não por serem maoístas, mas como reação contra a proibição. E é isso, e eu entrei, acho que toda a gente entrou, toda a juventude nessa altura, que de esquerda, obviamente, entrou nesse tipo de vendas, não é? Nessas e tudo que era manifestações, que fazia parte do dia-a-dia, não é? Eu lembro-me que um dia eu ia trabalhar para viver, fiz sempre isso, não é? Porque não tive possibilidades nunca de ninguém me pagar estudos nenhuns, nem o resto, de modo que tive de trabalhar sempre, e um dia lembro-me que trabalhava num restaurante, que era o trabalho mais ligeiro, para quem não tinha nenhuma habilitação manual específica, né? E parti uma garrafa e cortei os dedos e andei atrapado. Durante
3 dias em Vincennes tive de dar explicações que aquilo não era ferimento da última manifestação, mas que era apenas um acidente de trabalho, não é? Porque, de facto, era comum andarmos a contar os galos na cabeça, etc., das manifestações. Mas eram tempos heróicos. Eu acho que, aliás, radica aí a razão porque eu me empenhei tão profundamente depois na Revolução Portuguesa. Porque eu passei, na minha vida, tinha passado até ao 25 de Abril, ao lado próximo de 2 fenómenos importantes para mim. Um foi o Concílio do Vaticano II, que representou na minha formação, uma vez que tive 7 anos no seminário, saí de casa com 10 anos. Estive em vários seminários, Tive em vários seminários, todos da Diocese de Coimbra, o pré-seminário de Buarques, que se criou na altura. Da zona de Cantanhede. Sou, exato. Da terra dos Ourives, próximo dos Febres. Seu pai, aliás, era Ourives. Exato. Febres tem piada. Febres é a zona da Gândara, não é? Exato. Terra ou zona sobre a qual um dos grandes escritores portugueses deste século, que é o Carlos de Oliveira, faz incidir toda a sua obra. E onde o pai dele, Carlos de Oliveira, foi médico. Tem piada isso. Porque, aliás, é uma zona que está ainda... agora começam a aparecer alguns escritos. É interessante, até sob o ponto de vista das comunidades que aí se fixaram. Bom, mas isso seria outra história. Mas... Concílio Vaticano II? Portanto, eu era demasiado jovem para ter participado com todo o ardor na discussão do Concílio do Vaticano II, mas apanhei-lhe todos os efeitos através dos professores que tive na última fase do seminário, entre eles o Joaquim Ferreira Gomes, sobrinho do Bispo de Porto e hoje catedrático, o Dr. Alexandre Alves, o Sr. Bispo de Braga, portanto, que eles sim tiveram nesses trabalhos e que teve reflexos diretos e imediatos entre os seminaristas. Portanto, mas eu passei um pouco à margem disso, não era jovem, eu saí do seminário com 17 anos, portanto era jovem nessa altura. Depois chego a Paris em 69, quer dizer, tendo perdido o maio de 68, mas sentindo novamente todos os seus efeitos imediatos. Entro em Vincennes, na altura era ainda centro experimental, depois a universidade, né? E assisto e participo em todas aquelas manifestações e dizia assim, e dizia cá para mim, mas que diabo, não me calha viver em pleno momento deste? Isto só acontece uma vez na vida das pessoas. Então quando acontece a 25 de Abril, é óbvio que eu aí estava cá e meti aí o meu corpo, a minha alma, tudo o que tinha dentro desse movimento. Você, em Londres, casou com uma sueca, não foi? É verdade. Quem tem um filho que vive comigo agora cá, tem 25 anos. E essa sua ligação, enfim, acabou em definitivo, nunca mais falaram? Falámos, sim, falámos ainda. Somos amigos. Agora, o nosso filho acabou agora o curso e ela esteve cá, está, aliás, ele